Deuteronômio. Vai lá no início da Bíblia, Êxodo, Levítico, Números e chegou o capítulo de número 6. Estaremos lendo o versículo 4, os versículos 4 e 5. Quem achou, diga achei, glória a Deus. Quem não achou, diz espera um pouquinho, pastor. Podemos? Todos encontraram? Vamos lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Diga único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amém? Põe a mão no seu coração. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença. Já nos expressamos para ti, Senhor, porque no meio dos louvores, o nosso culto efetivamente sobressai a nossa maneira de te adorar, a maneira de que nós nos apresentamos a ti. Por isso, Senhor, nós reconhecemos de todo o coração que tu és a única fonte do nosso viver. Tu és o único Deus a quem adoramos. Não há outros altares em nosso coração, na nossa vida. Não há outro que buscamos senão a tua presença, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Por isso, nessa noite, nós pedimos mais uma vez, fala conosco, Senhor, porque enquanto vivemos nessa terra, passamos por momentos de aprendizagem, de ensinamento. Então, Senhor, nos ensina essa noite, nos capacita essa noite, para que a gente possa capacitar outros também. Usa, Senhor, o pregador dessa noite. Usa, Senhor, esse homem falho e deficiente. E fala, Senhor, com o teu povo, para que a tua voz seja mais audível do que a minha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo venha e convença aquilo que eu não tenho capacidade. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Ouça, Casa e Vida. Sacode 10 aí e diga, ouça, Casa e Vida. Ouça. O tema do sermão dessa noite é primícias para um novo tempo. Primícias para viver um novo tempo. A palavra primícia vem de quê? De primeiro. Então, se a gente quer viver um novo tempo, a gente tem que buscar organizar as coisas e do início começar a viver. O texto que nós lemos aqui em Deuteronômio fala de um momento em que o povo de Deus ouviu do próprio Deus aquilo, uma voz que eles precisavam para começar um novo momento, uma jornada diferente na vida deles. E ainda motivado por isso, né? Ainda estamos vivendo a série de mensagens. Qual é mesmo a série de mensagens que nós estamos vivendo, gente? É chegado um novo tempo, né? Não é 2025, não. É chegado um novo tempo. Nós estamos nos preparando para viver um novo tempo na nossa casa, na nossa família, conosco mesmo, com Deus. E essa deve ser uma busca incessante enquanto vivemos. Editar em nós, todo dia, uma melhor imagem da de ontem, para que a nossa imagem se pareça com a imagem de Deus. Então, a minha luta, todo instante, é me parecer com o Senhor. E é nessa luta, esse discipulado que Deus fez com o povo dele, ele deixou essa palavra em que hoje você conhece, né, um judeu, e não precisa ser judeu da religião judaica, um israelita, nacionalidade, israelense é a nacionalidade, né? Judeu é a religião. Né? Um israelense, ele sabe isso aqui de graça, de cor e salteado. Né? Porque eles têm dentro deles, desde pequenininho, a fixação de lembrar o tempo todo
que só existe um Deus para eles. E esse Deus deve ser adorado com toda intensidade. Quem está com a Bíblia aberta, pode escrever aí na sua Bíblia aí, Shema Israel, com Y. Shema, S-H-E-M-A, acento no A, Shema Israel, com Y. Shema é uma palavra em hebraico que significa ouça. Ouça. Então, quem me perguntou, levantou a mão lá. Deuteronômio 6, de 4 a 5, é Shema Israel. Você vai lá, anda lá pelas feirinhas, lá no centro, lá de Jerusalém, o que mais tem é cordãozinho com Shema. Eu comprei, até trouxe para o Lucas e para o Tiago, quando eles eram menores, né? Dei para cada um uma, em hebraico escrito, a Shema, né? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echá. Shema Israel, ouve, ó Israel. Adonai Elohenu, Adonai é o nosso Deus. Adonai Echá, Adonai é o único. Desde pequenininho, tamanho ali do Bento, eles ouvem isso daí no ouvido, crescem, e segundo a tradição, há uma maneira da gente, a tradição deles, né? Deles invocarem, né? Há um cântico, não só falado, mas cantado a Shema. Ouça, ó Israel. De fato, ninguém pode obedecer senão ouvir. Não é verdade? Quem aqui serviu as Forças Armadas sabe que eu só posso obedecer uma ordem se eu ouvi-la. E ordem, né? E não deve ser seguida, não deve ser cumprida. Mas primeiro eu preciso ouvir e analisar. E a gente vive num tempo, gente, em que existem muitas vozes, muitas distrações. Nós estamos vivendo um tempo que a gente está sendo bombardeado o tempo todo por notícias. E notícias só tem um sentido: te levar a consumir alguma coisa. Internet de graça. Não existe internet de graça. O tempo todo vai ter propaganda lá para você consumir. E se perceberem o que você gosta, se você falar que macarrão, daqui a pouco seu celular está colocando 10 tipos de macarrão para você comprar. Outro dia eu estava assim, né? Aí a Janaína falou com não sei quem, a pastora, perto de mim, falou assim, mas está com bafo. Rapaz, o que apareceu de enxaguante bucal... Foi, Carla. De enxaguante bucal. Falei, pô, esse cara está escutando a gente? Então não existe nada de graça. Não é? Sempre alguém está querendo nos conduzir para algum lugar. E não é diferente aqui. Eu estou aqui falando, querendo te conduzir para um lugar. Não é? Um lugar chamado Shema, Casa e Vida. Ouça, Casa e Vida. Antes de fazer qualquer coisa, ouça. Fala para o seu irmão aí do lado, antes de você agir ou reagir, ouça de Deus o que você deve fazer. Se não ouvir de Deus, você vai ouvir opiniões, você vai ouvir cobranças, vai ouvir desafio. Mas creia, gente, em meio a tudo isso, tem uma voz que a gente não pode ignorar. E essa voz é de Deus. E a gente precisa praticar os nossos ouvidos, o nosso coração, a sentir e ouvir a voz de Deus. Por isso que é primícia. A primeira coisa que um cristão deveria buscar antes de fazer qualquer coisa no templo, né? Antes de o cristão buscar ser igreja, era treinar a ouvir a Deus. Então, a gente, na quarta-feira, deu um trabalho de casa para os casais. Não foi isso? E qual foi o trabalho? Ler o livro de Abacuque? Foi isso o trabalho de casa? Que eu dei? Para o casal, para os dois juntos. Oração juntos, eu pedi até para quem pudesse comprar o quê? Um tapete. Né? A ouvir a Deus, orar, tá o casal junto. Notem que a primeira palavra do versículo que lemos é o quê? Ouve. Não é isso? Ouve, Shema. Ouça. Deus está chamando um povo, gente. Está chamando a atenção de um povo para algo fundamental. Se Ele é um único, se Ele é Deus, por que a gente dá ouvido para outras vozes? Posso ouvir um misericórdia?
Pega na mão do seu lado, quem está do seu lado, e com muito carinho diga assim: Ele não te abandonou. Ele não vai te abandonar. Então, gente, Shema é uma declaração de fé. Ouça, é uma declaração de fé. Porque eu só paro para ouvir quem eu dou credibilidade. Quantas vezes você está no YouTube ou num canal ou zapiando e você vê muitas coisas falando, mas você só para ouvir aquilo? Quais aí os adjetivos? Me ajuda. Credibilidade eu dei, mas existem outros. O que interessa, o que? O que tem valor, obrigado, Jorginho. 3 vezes, Jorginho. 3-0, campeão mesmo. Vamos lá, o que mais? Interessa, a valor, credibilidade. A gente só para ouvir o quê? Está faltando um aí. Me ajuda, Jorginho. Hein? Chama a atenção também mas tem um aí que é campeão. Hein? Hã? Que eu me importo. Está quase lá. Está quente, Lu. Está quente. Começa a cumprir. Que eu priorizo. Não é verdade? Homens apaixonados por futebol perdem o seu tempo vendo futebol. Homens apaixonados por carro perdem o tempo vendo e lendo e assistindo no YouTube coisas do mundo automobilístico. Homens ou mulheres apaixonados por culinária passam se bobear o dia todo e o mês todo assistindo série, aprendendo a fazer comida. Homens e mulheres apaixonados por Deus passam tempo ouvindo e buscando a Deus. Não adianta a gente dizer, nem vir à igreja. E é isso que eles aprendem desde pequenininho. Sacode 10 e diga assim: vamos sair daqui ouvindo, buscando ouvir todo dia, toda hora. É uma declaração de fé. É algo que precisa ser repetido. É algo que tem que andar dentro de nós. É algo que a gente vai dormir e a gente tem que dizer lá: ouve, Israel. Aí você troca, em vez de Israel, ouve, Péricles, o Senhor é teu Deus. É o único a quem tu vai amar. É o único a quem você vai adorar de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças. Amanhã acordou, no meio da dificuldade, o carro quebrou, no meio do problema, é o tempo todo lembrando e declarando que Ele é Deus. Senão a gente vai abrir espaço no nosso coração, na nossa mente, com a nossa boca, para levar louvor para quem não é devido. Amém ou não amém? Pregações atrás, no carnaval, eu falei que não existe neutralidade espiritual, sobretudo de adoração. Ou a gente é grato, ou a gente é cheio de Deus, ou a gente coloca os louvores e gratidão na nossa boca, ou a gente vai adorar aquele que quer ver a gente reclamando, aquele que quer ver a gente murmurando, aquele que quer ver a gente desistindo. A sua boca não é neutra. Não é? Lá atrás, Elias já chamou atenção ao povo, diante dos profetas de Baal. Ó Israel, até quanto vocês cochearão entre dois deuses? Se vocês querem servir a Deus, sigam a Deus. Se vocês querem servir a Baal, sigam Baal. Não tem neutralidade. Não tem. E eu posso ouvir um misericórdia? Se não tiver, eu vou falar misericórdia. Porque tem momentos que eu reclamo. Tem mais alguém aqui comigo ou não? Tem momentos que, em vez de chamar, eu falo outra coisa. Diga misericórdia. Domingo passado eu falei de uma expressão que a gente precisa buscar e praticar. O maior pecador que a gente conhece tem que ser nós mesmos. O maior pecador que eu conheço tem que ser eu. E se não for, eu preciso me conhecer mais. Eu que na busca de querer a perfeição cristã, um detalhe escrito por John Hus, John Wesley, eu me vejo como nada. É o susto de Isaías. Ai de mim, os meus olhos viram o Senhor. Ele não olhou para o vizinho do lado. Ele sabia que o povo e ele tinham os lábios impuros. E ele habitava no meio de um povo de impuro. Mas na hora que ele viu Deus, ele olhou para ele, olhou para Deus, olhou para ele, olhou para Deus. Ele só teve uma expressão. Ai de mim, que em hebraico não é ai de mim, é que eu morra. Que eu morra. Os meus olhos viram o Senhor. E é nessa perspectiva de entender, como o pastor Lucas estava fazendo um esforço aqui, para a gente entender que quando a gente adora esse Deus e declara a Ele que Ele é único, que não tem outro, é que as coisas começam a se encadear na nossa vida de uma maneira que o diabo olha e ele fala, não é que eu vou desistir mesmo? Quanto mais eu luto, quanto mais eu boto quebra-mola, quanto mais eu penso parar, ele mais diz que o Deus dele, então, resistir ao diabo?
Só tem um jeito dele fugir, é resistindo. E a gente não resiste ao diabo com qualquer coisa, não. Ah, vou ver uma série aqui para desistir, para distrair e resistir ao diabo. Ah, eu vou sair aqui. Você pode fazer tudo. Com dinheiro, sem dinheiro. Pode tentar despairar sua mente, dar um mergulho ali na água gelada para sua mente ficar fresquinha. Mas se não for a declaração de fé de quem é teu Deus, e que Ele é teu dono, e a sua casa é dele, e Ele te pertence, e você pertence a Ele, o diabo é miserável. Se existe alguma coisa nesse ser que a gente olha e fala, realmente, ele não desiste. Ele é insistente. E como para ele está tudo perdido, o que vier para ele é, mas na minha vida não é não. Diz aí, na minha também não. Diga, eu vou ouvir, Senhor, eu quero te ouvir. Hoje, né, gente, essa verdade, ela precisa ecoar dentro do nosso coração. Essa verdade. Não feche tua Bíblia, não. Deixa outro nome aberto aí. Não é uma simples frase. Essa verdade, de Deuteronômio 6, 4 e 5, eles chamam na religião deles de Shema, não deve ser simplesmente uma palavra que a gente guarda. Mas isso deve ser um estilo de vida. Olha para quem está o Senhor, diga, de hoje em diante, quem te vê, vai ver um homem e uma mulher apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. Você já viu um flamenguista defendendo o time dele? Hein? Você já viu? Eu trabalho no meio de um montão de flamenguistas. Eu sou o atual campeão das Américas e eu sou o atual campeão do Brasileiro. Mas eles não desistem de dizer que o time deles é o melhor. Eu falei, talvez vocês ganhem no final do ano. Não, mas nós somos melhor. Não, o melhor é o atual campeão. O time está quebrado, está ruim, mas porque eles não aceitam. Estou brincando que é para levar uma palavra para você, uma palavra profética. Você não vai aceitar a derrota como vitória. O teu Deus não perde uma batalha. Muito mal comparando aí com os flamenguistas que são falhos. A minha família é cheia, eu amo vários flamenguistas. Não é uma questão de birra, né, não, mas é uma torcida que realmente é apaixonante e apaixonada. Não é verdade? Isso é verdade? Lota estádios aonde vai. Nós precisamos nos posicionar, não como uma torcida, mas como um povo que sabe que, independente do que está vivendo ou passando, nós temos um Deus que está nos olhando. Temos um Deus que cuida de nós. Então, gente, eu quero te mostrar que essa primícia é tão importante que Jesus, igual o Bento, cresceu ouvindo isso. Eu quero te mostrar algo. Abre sua Bíblia, por favor, aí. Deixa marcado em Deuteronômio, tá? Em Mateus 22. A partir do versículo 34. Os religiosos da época, aqueles que achavam que sabiam tudo, vão tentar provocar Jesus. Olha. No versículo 30 eles já começam, né? Os saduceus a perturbar a cabeça de Jesus. Mas no 34 os fariseus começam assim, ó. E os fariseus, está comigo? Mateus 22, é isso mesmo? E os fariseus, em algumas traduções está, entretanto os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceram os saduceus, ou seja, Jesus deu uma resposta que emudeceu os saduceus. Reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus, né? Para experimentar, dizendo, o que ele perguntou? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, ele queria pegar Jesus para ver se realmente ele ia criar uma nova doutrina, que poderia ser uma heresia, ou Jesus ia nas Escrituras. Aí Jesus vai e pronuncia a primeira parte, que é o Shema. É o Deuteronômio. Jesus diz, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E este é o primeiro grande mandamento. Você já pensou? Você está lá no seu trabalho, fazendo tudo direitinho, e alguém vem te perturbar. E aí você responde, amarás o Senhor teu Deus. Jesus estava ali num debate teológico com dois grupos muito fortes dentro das Escrituras. Os saduceus e os fariseus. Se existia alguém que entendia e sabia de perfeição, eram esses dois grupos. E no meio da provocação, do debate,
teológico, da exaltação muitas vezes do emocional, até da vaidade, do ego, Jesus se esvaziou de si mesmo e disse: o primeiro e grande, o maior mandamento é amar Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento. E o segundo, ele continua, é semelhante a este. Qual é, gente? Me ajuda aí. Amarás o teu próximo. E aí ele completa, né? Quem cumpre isso, cumpre toda a lei. Por quê? Eram 10 mandamentos, dona Zizi. Mas em cada 10 mandamentos, ao longo do tempo, tinha preceitos, tinha destaques, tinha parágrafos, tinha incisos. Então, os 10 mandamentos viraram exatamente 2.780 preceitos da lei. Quem conseguia guardar isso, Elmir? Ninguém guardava. Então, por isso que todo mundo, Renato, quando tinha qualquer festividade no templo, tinha que levar algum animal lá para sacrificar, para pagar, porque era tanta lei, e Jesus veio dizer: gente, pelo amor de Deus, o amor é maior do que a lei. Se você ama Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, você cumpre todas as outras. Porque quem sente isso vai adulterar, vai roubar, vai mentir, vai atacar, vai falar mal. Não, então cumpre todas. Não que Jesus não cumpria o decálogo, os 10 mandamentos e os outros preceitos aqui. Esse conseguia reunir tudo em um só. Então põe a mão no coração e diga: eu preciso gravar. Eu preciso ouvir. Eu preciso gravar isso no meu coração. E aí a pergunta que me veio, Fábio, foi: como eu vou viver um novo tempo sem viver o primeiro e o maior de todos os mandamentos? Como é que eu vou viver? Estou preparado para um novo tempo. Vai dar tudo certo na minha vida. Mas eu não vivo. E como eu vou viver esse mandamento o tempo todo na minha cabeça? Quais os caminhos que eu devo buscar? Primeiro, anote aí. Não tirando da sua mente que nosso Deus é um Deus que fala. Não tire isso da tua mente, Helene. Aonde você estiver, o que você estiver passando, o passageiro que você estiver levando, se não estiver também tocando lá, te chamando, não tire isso da minha mente. O meu Deus, Ele fala. Eu já experimentei grandes silêncios de Deus. Alguém mais aqui comigo? E enquanto Deus estava em silêncio, Ele estava trabalhando na minha vida ou da minha família. Ainda há áreas da minha vida que é um grande silêncio de Deus. E eu vejo que Ele está trabalhando. É como um pai que senta na cadeira e olha e fala assim: para eu te revelar isso, te mostrar isso, ou te dar isso, você precisa melhorar muito ainda. Mas o nosso Deus, Ele fala. O nosso Deus, Marcelo, Ele não é um Deus distante. Ele falou o tempo todo com Israel, falou com Jesus, falou. Eu posso mostrar, Moisés, Ele separou Moisés no Sinai para falar com Moisés. Elias, Ele falou de outro jeito, como? Através de um sussurro. Uma brisa suave. Falou várias vezes com Elias, né? Eu quero destacar essa. Ele também, gente, fala conosco. Ele está falando agora com você. Você está pensando que é teu coração. Você está pensando que é tua mente, mas não é. Através da palavra, Ele vai abrindo e vai falando nos nossos corações e vai mostrando coisa. Por isso que eu disse para você: compra um caderninho, ou então um tablet. Ele igual o pastor Tiago. Levanta aí, pastor Tiago. Uma mão, vai anotando tudo. Porque quem come e guarda, põe na mesa 2 vezes. Talvez amanhã você tenha uma tentação que hoje Deus está te preparando através dessa palavra, ou preparou de manhã cedo através da palavra do pastor Ulisses, e a gente não pode viver desavisado, porque o primeiro e o grande mandamento começa com Shema. Ouça. Ouça. Fala uma coisa para quem está ao seu lado aí, que minha mãe vivia me dizendo: Deus fez 2 buracos para ouvir e um para falar, que é para você ouvir mais. O cara é professor, fala o dia inteiro. E é pastor. A tentação de falar é grande, né, não, gente? A pastora fala que eu dou aula dormindo. Fala, ok, anota aí. Ela fala, o que? Para ver como é que é difícil. Mas é uma tentação, né? Mas todo homem sabe, toda mulher sabe, ele fala menos do que ouve. Provérbios. E a gente vai praticar ouvir mais. Amém ou não amém? Levanta a mão para cá, diga: todos nós. Todos nós. Essa pregação não é alguém aqui dizendo assim, é para você, ó. Um apontando para o céu, um para você, mas 3 está virado para mim, ó.
Não, somos nós. Nós, como igreja, precisamos. Não há perfeição. O perfeito foi sacrificado numa cruz. Todos nós precisamos ouvir mais. Mas como é que eu vou ouvir se eu não acredito que Deus fala? Se Ele fala através da palavra. Deus fala através das circunstâncias ao nosso redor. Se você parar e ficar sozinho, parar de perceber tudo à sua volta. Uma vez eu fiquei reprovado no exame médico, lá no Hospital do Exército, ali na Tijuca. Qual é o nome ali, Tiago? HCE. E eu estava desesperado, porque o Tiago era neném assim, igual o Bento. E eu queria algo que me desse estabilidade, orando, pedindo a Deus. E eu passei, fui dar entrevista ali no Palácio Duque de Caxias. E eu, naquele momento, era jovem demais, e eu já tinha pós-graduação, então minha pontuação foi lá para cima. Então eu estava entre os primeiros, eu falei, poxa, Jana, agora vai dar certo. Eu vou entrar, era ESAEX, Escola de Administração do Exército. Ia estudar na Bahia, Salvador, depois ia para qualquer lugar ser professor militar, que eu já dava aula, mas não era militar. Né? E aí fiz essa prova, então, e aí fiquei reprovado, rapaz, no exame médico. Sempre me perseguiu. E aí, quando eu cheguei para atravessar ali para o outro lado, meu primo foi comigo, Jorge Torres, apelidado de Cuca. Ele parou assim comigo, ele nem falou nada, viemos calado. E quando eu parei, eu escutei aquilo assim. Eu olhei no meio daqueles carros, aquela correria toda, uma sabiá cantando em cima de mim, assim no fio. Para qualquer um, aquilo era normal. Quando eu olhei para a sabiá, o que eu pensei? Vamos ver quem está ligado na palavra aí. Minha preocupação era criar meu filho, né? Minha família alicerçada. A minha preocupação era, quem que veio na minha cabeça na hora? O Espírito Santo soprou no meu coração. Olhai para as aves do céu. Se Ele cuida do passarinho, se Ele cuida do lírio do campo, levanta a mão e recebe. Ele vai cuidar da tua vida também. Vamos ouvir mais, vamos perceber. Quem está anotando, anota aí. A questão não é se Deus fala. A questão filosófica desse primeiro argumento não é se Deus fala, mas é se nós estamos ouvindo. Porque se Ele fala e eu não estou parando para ouvir, quem está deixando de receber, gente? Diga bem alto aí. Agora, outra pergunta, né? Eu gosto disso, e Jesus gostava de perguntar também. Qual a voz que tem soado mais alto na nossa vida? Porque de repente a gente ouve. Quantos pais dão as instruções mais sinceras para o filho, e eles até ouvem, mas acabam seguindo outras vozes. Assim como os filhos de dentro de casa, nós somos filhos desse pai. E ele está falando. Sacode 10 aí e fala, siga ele. Às vezes a gente não segue com medo. Né? Ou às vezes a gente não segue pela surdez mesmo, que o mundo nos oprime a querer seguir. Irmãos, é uma opressão, querendo te tendencionar a ser algo que Deus não te chamou para ser. A igreja está passando por isso. A igreja está passando por isso. As pessoas estão indo para algumas igrejas, não é para chamar a ouvir a Deus, mas porque lá tem uma área privê, que senta jogador de futebol, que seja cantor, que tem isso, que tem aquilo, tem tudo. E nós viemos aqui só para um sentido. Sacode 10 aí, diga, esse culto não é para você, não é para o pastor, não é para a igreja. Esse culto é para quem? Aquele culto da igreja aqui do lado é para quem? O culto de todas as igrejas do Recreio é para quem hoje? Para Deus. O culto no Brasil e no mundo é para quem hoje? É para Deus. O culto é para Ele. Então eu tenho que me preocupar se a minha postura o agrada, se eu estou oferecendo um bom culto e não se há algo no culto que eu goste, ou eu estou me movendo porque algo no culto é bom. Ouve, ó Israel. Quantos estão entendendo? Dão glória a Deus, vocês estão muito quietinhos. O segundo ponto é, não, como, né? Qual é a pergunta? Como eu posso viver, né, o novo mandamento para viver um novo tempo? Primeiro é não tirando da mente que nós temos um Deus que fala. O segundo é não tirar da mente, da cabeça, que o nosso Deus é único. Eu não sei se essa palavra te pega. Único. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Anote isso aí. Ele quer ser o primeiro na nossa vida, mas o único no nosso coração. Único. Não tem espaço para outro. Sabe o que é único? Sabe o que é único? É algo que não tem como comparar, porque é único. Por exemplo, eu não vou saber se outra mulher é melhor ou é pior como mulher.
Porque eu só tive a minha esposa. Até hoje eu só tive a minha esposa. Desde que eu nasci até hoje eu só tive uma experiência com mulheres com a minha esposa. Então eu não vou dizer, porque ela foi e é a única e sempre será a única. Então aquilo que é único é incomparável. Eu gostava muito de um hino antigo. Vamos pegar no meu pé que eu gosto de hino antigo. Quantos anos da minha época aí, ó? Tu não habitas em tendas. Me ajuda. Os feitos por mão. O princípio e fim. Acima das religiões. Não há nada no céu semelhante a ti, Senhor. Tua imagem, olha para o lado aí, revelada em nós, expressando, olha agora, vai, incomparável. Depois de Shema, a segunda afirmação é, o Senhor é um. Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echá. Único. Isso significa que ele é incomparável. E no mundo hoje, há tantas coisas competindo com o nosso coração, né? É dinheiro, é sucesso, é conhecimento, prazeres. Mas Deuteronômio 6 nos lembra que só existe um digno de devoção. E o que é devoção, Jorge? Alguém que é devoto de alguém é o quê? Alguém que o adora, é alguém que se prostra, é alguém que reconhece, é alguém que carrega no peito, é alguém que olha e fala, ele tem prazer de dizer. Uma vez na escola, um cara me perguntou, um colega meu, não por provocar, por curiosidade. Vocês que são crentes, Péricles, me explica aí. Vocês são devotos de santo nenhum, não? Eu falei, sou. De quem? Do Espírito Santo. E eu, não, santo assim, então, só para nós só existe um santo, que é Jesus. A nossa devoção é a Ele. Irmãos, vocês já viu como essa pessoa é? Porque ela sabe como é feito lá. E quando ela cai aqui, ela olha, ela fala, meu Deus. Se assusta. E se nós soubéssemos quem é o Deus que se levanta como único, todo dia de manhã, você vai dormir, ele está na beira da sua cama lá, guardando você. Ele é o guarda de Israel. Israel hoje é a igreja do Senhor. Nós somos a Israel de Deus. Houve um tempo que Deus tinha um povo escolhido. Hoje, o povo escolhido é a igreja. Se você está em Israel e a igreja é o povo escolhido. Se você está na Rússia e a igreja, você é o povo escolhido. Se você está no Japão e a igreja é o povo escolhido. Se você está no Rio de Janeiro, é o povo. Se você está no Recreio, se você está aqui, você é o povo escolhido. Você é Israel de Deus. Então a Shema, ela se atualiza. Ouve, ó Israel. Ouve. Somos nós. Está falando com a gente. E aí, gente, quando a gente coloca Deus no centro de tudo, a nossa vida se alinha. Se Deus não está no centro como único, nós vamos ceder a outras coisas. E o pior de tudo é que a gente deixa um rastro. Sabe como eu me curei no luto com a minha mãe? Foi difícil eu curar o luto da minha mãe. Até hoje eu ainda sinto. Quando eu descobri que a minha mãe, ela, na verdade, não morreu. Ela continua viva dentro de mim. Nas memórias, nos ensinamentos. E quinta-feira, a Carla teve que atender no consultório, o Tiago deu aula, e a gente teve que ficar com o Bento, e eu olhei para ele. Eu falei, eu vou te ensinar algo que eu aprendi com o Espírito Santo. Porque tudo que minha mãe me ensinou, o pai dela ensinou a ela. A mãe dela ensinou a ela. Tudo que meu pai está vivo, né? Então, mas tudo que meu pai me ensinou, o pai dele, a mãe dele ensinou a ele. Que o bisavô ensinou, que o triavô ensinou. E é isso, irmãos. Por favor, não é espiritismo, não. Estou falando de alma, de ideias. Eu posso ser eterno na vida da minha geração se eu reproduzir algo que é eterno. Quantos estão entendendo? Estão muito filosóficos? Digam glória a Deus aí.
Por que Abraão é lembrado até hoje? O que ele reproduziu é o que é eterno. E que Adão e Eva são lembrados até hoje? Por que Enos é lembrado até hoje? Por que Jacó é lembrado até hoje? Levanta sua mão e diga: eu vou marcar a minha vida, a minha família, a minha geração por algo que é eterno. Ensinar os nossos filhos, netos, bisnetos a parar para ouvir a Deus, antes que outros deuses ocupam espaço no coração deles. Antes do rei Josias, toda uma geração foi perdida, sabe por quê? Porque aquela geração não sabia quem era Deus. Os pais, os avós não contaram quem era Deus. E aquela geração foi toda perdida. Eu posso ouvir um misericórdia? Nós estamos nos preparando para uma eternidade. Com Deus ou sem Ele. E as pessoas, e eu tenho visto isso na igreja, cada vez mais estão mais apegadas para as coisas dessa terra. Não que a gente não tenha que lutar para viver bem aqui. Olha, querido, querer viver bem e viver bem não é pecado. E é uma bênção ter condições de viver tudo aquilo que Deus pode nos colocar nessa terra para viver. Amém ou não amém? O que é errado é condicionar isso à paz, ao ouvir a Deus. Amém ou não amém? E aí, gente, quando a minha geração que vem pós mim não entende que é isso, certamente eu vou morrer. Dos 4 bisavós que eu ouço mais história, era aquele que decidiu marcar a geração dele dentro da igreja. Jorge, vovô Jorge. Não o conheci. Ele morreu muito antes de eu nascer. Mas de todos os 4 bisavós, ele marcou isso. Tiago, sabe quem é? Já te contei a história dele? Lucas, já te contei a história dele? Porque meu avô contou para minha mãe. Minha mãe contou para mim. Eu contei para o meu filho. O Bento vai ouvir. Só que a gente não ouviu a história de vovô. A gente ouviu a história do Deus do vovô. Você pode levantar a tua mão? Quando contarem sobre você, tem gente que já está entendendo, recebe aí, ó. Quando contarem sobre você, você tanto ouvir e praticar, não vão dissociar a história do teu Deus com a tua história. E vão dizer: vovô Elmir era um homem que seguia tanto a Deus, que ouvia com a vovó Alessandra e se debruçava na sua casa para ouvir Deus. Eu vi o meu avô vivendo assim, ou meu pai me contou isso, ou a minha mãe me contou isso, ou a minha tia Lene era assim, era assada, ela passou por tanta tribulação, mas eu decidi seguir. Ou seja um vizinho, seja quem for, a sua vida vai marcar a história de alguém quando a gente decidir colocar Deus no centro. Ele é o centro. E o último argumento, gente. Vamos iniciar um novo tempo com essa premissa. Primeiro foi, não tirando da mente que é um Deus que fala. O segundo, não tirando da mente um Deus que é único. E terceiro, não tirando da mente que é um Deus que sempre estará presente. Anota bem grande aí na tua Bíblia, aí, ou no teu no caderno de anotação. Bota bem grande aí. Emanuel. Tá bom? Você chega lá no teu espelho, pega o batom da esposa. Pode pegar o batom, vai ter problema não. Pega o batom e escreve bem grande assim no espelho. Emanuel. Grande. Para amanhã você acordar. Ele está presente. Você vai chegar em casa, escovar o dente, né, Carla? Né, Lucas? Escovar o dente. E olhar: Emanuel, 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 Emanuel. Nós precisamos colocar isso no nosso HD central. Ele é o Deus que caminha conosco. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A última vez que eu estive na terra prometida, daqui da terra, Jerusalém, a cidade santa, eu fui no Muro das Lamentações. E se você for no Muro das Lamentações, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e meia-noite. Você vai ver, gente, é impressionante. É impressionante. O quanto que aquele povo fica em frente a uma pedra enorme, um muro de pedras, chamar Israel.
Shema Israel. Shema Israel. É impressionante o número de escolas que saem as crianças, os ônibus levam e as crianças vão para lá. Shema Israel, Adonai Elohim, Shema Israel, Adonai Ra. Estão ali. O tempo todo. E da última vez, eu tive a oportunidade de ver uma menina, né? Eu tentei buscar lá nos meus arquivos, não achei. Está gravado, mas eu não achei. Uma menina recitando Deuteronômio 6 para o exército antes de ir para Gaza, né? E aí busquei, achei algo lá no meu arquivo aí que no momento certo hoje eu vou mostrar para vocês. Mas isso eles têm dentro do coração. Eles recitam todos os dias, no momento que precisa e no momento que não precisa. Sabe, aquilo está automático na cabeça. Meu Deus é único, meu Deus me guarda, meu Deus me protege, meu Deus não me abandona, meu Deus é o mais importante. Isso está dentro deles. Sacode 10 aí, isso tem que estar dentro de nós também. Quantas vezes, não sei você, eu vou falar de mim agora, eu me sinto sozinho. Quantas vezes em 55 anos, você também, Jorge? Em 55 anos de idade eu me senti esquecido. Em alguns momentos parecia que Deus tinha se afastado de mim. Mas uma das coisas que eu aprendi, grava aí no teu coração. Se existe uma coisa que Deus é invariável, ou seja, Ele não muda. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e será o Deus de sempre. O nosso Deus, Fábio, pega aí, nunca vai nos abandonar. Ele é Emanuel, Breno. Ele é Emanuel. Mas pastor, ele esteve com José na prisão. Ele vai estar com a gente também. Ele esteve com Daniel nas covas dos leões. Ele vai estar com a gente também. Se você entrar o dia que você quiser, entra lá no gabinete lá. A Ana não está aí, ela me deu um quadro, né? Nos piores momentos da minha vida, ela me deu um quadro e falou assim: hoje você não entende, um dia você vai rir. No maior momento da minha vida, a Ana me deu um quadro com um barco afundando, os discípulos dentro e Jesus assim andando. Falei, o que a Ana me deu esse quadro? Está afundando o meu barco? Mas no meio da tempestade, abraça quem está com carinho aí do seu lado, abraça aí, dá um carinho aí. A mulher dos outros não, pelo amor de Deus, hein? Abraça o irmão, a irmã, diga assim, na tempestade ele não vai te largar. Ele vai estar com você hoje, qual for a circunstância, ele não vai nos abandonar. Concluindo, gente, que o relógio está gritando lá atrás. Jesus é a voz que a gente não pode ignorar. Toda conclusão minha vai apontar para Jesus. Porque a nossa igreja, toda a igreja cristã, tem que ser cristocêntrica. Você pode falar de tudo no esboço do sermão, ou no corpo do sermão. Mas na conclusão, tem que apontar para Jesus. Toda pregação tem que apontar para Jesus, porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça, Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Séculos depois, gente, a gente está ouvindo aqui sobre a Shema. Algo que Deus ensinou ao povo naquele momento no meio do deserto. Desobediência, 40 anos andando no meio do nada. E Deus ensinou a eles, me ouve, para me ouvir. E um dia Ele chamou cada um de nós aqui. Por que você ou eu às vezes esquecemos? Se nós estamos aqui, é porque um dia Ele nos chamou. Não é por mérito, não é porque somos bons, não é porque somos inteligentes. Nós estamos aqui porque um dia Ele nos chamou e nos amou primeiro. E Deus edita a sua voz definitiva quando Ele envia Jesus e Ele começa a proclamar o evangelho dele. Diga, boas notícias. A voz dele se chegou com Jesus. Ele é a manifestação viva da palavra de Deus. Ele é o Deus único que veio ao nosso encontro. Eu gosto de citar o pastor Rodrigo. Está aí, pastor, está lá atrás. Né? Ele gosta muito dessa expressão que eu uso, né, pastor Rodrigo? O Deus que vestiu pele humana, desceu do céu e vestiu pele humana para sentir o que nós sentimos, para advogar ao nosso favor. Ele está à direita do Pai. E Ele sabe o que a gente vive, o que a gente pensa, o que a gente sofre, o que a gente sente. E Ele é o nosso advogado. Ele prometeu. Em Mateus 28, 20, se eu não me engano, me ajuda aí, Vicky.
Ô, Gisele, vê se eu estou errado. Se estiver errado, eu vou dizer estou errado, tá bom? Mateus 28, isso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tem vos ordenado. Agora, vai, vamos ler junto. Eis que estou. Jesus não mente, gente. Ele vai estar com a gente até o final. O que nós temos escutado? A gente ouve muita coisa durante o dia, mas a gente só escuta o que a gente dá fé. Que o planeta vai acabar, que vai vir outra doença aí, que não pode falar, não, a live cai, que vai piorar, que o Brasil vai viver um inferno. Deus vai nos guardar em todas as circunstâncias. Ele é o Senhor. Shema, casa e vida. Shema, ouça. Nosso Deus é único, Ele é fiel e Ele estará sempre no controle. Amém ou não amém? Eu quero daqui a pouco passar algo, pedir a Gisele para ir preparando aí. Pode, filha? Mas antes eu queria te pedir algo. Deixa a sua Bíblia aí no banco. Não é pecado não, pode fechar ela. Eu quero ministrar algo sobre sua vida. Eu não quero terminar esse sermão só orando por você. Mas Deus me moveu em casa para preparar algo. Porque se veio para o meu coração, veio para o seu. Eu tive tanto cuidado que eu anotei. Eu fui ministrado por Ele ali no meu cômodo, sozinho no secreto. E como eu fui ministrado, eu quero ministrar sobre tua vida. Aprenda uma coisa. Tudo que você recebe de Deus é para ser compartilhado. Todas as bênçãos que você recebe, tudo que você recebe na vida, quer agradar a Deus? Compartilhe com seu irmão. Como eu ficava emocionado de ver muitas vezes o Tiago cortar algo dele e dar para o Lucas. Como agrada um pai, seu Paulo, ver o Fábio ajudando o Fernando. E o Fernando ajudando o Paulo de Tarso. Seu Jonas pode dizer isso, Dona Zizi pode dizer isso. Quando a senhora vê uma filha abraçando um filho, ou ajudando, não há nada. Você olha e fala, ensinei. Consegui ensinar aquilo que está no coração de Deus. Olha para quem está ao seu lado aí. Que não seja íntimo seu. Que não seja íntimo. Diga assim, eu nasci também para te servir. Eu nasci também para te servir. Amém? Imagina se a gente tem numa sociedade uma disposição. Todo mundo querendo ser o menor e todo mundo querendo servir a todo mundo. Aonde estaria esse país? Aonde estaria esse mundo se chamar a voz de Deus? Se ouvisse a voz de Deus? Deixa a tua Bíblia, eu queria que você ficasse bem à vontade.